Eu tenho o prazer enorme de receber no nosso estúdio mais uma vez a Rose, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro bastante pelo seu comprometimento, pela sua profissão, mas principalmente pelo amor com que ela trata o assunto das pessoas com deficiência, os surdos. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Kátia, que também trabalha com essa comunidade, e a gente vai falar aqui sobre a importância da comunicação. Eu fico imaginando que deve ser um universo muito legal, né, Kátia? Você poder fazer essa intermediação e poder entender todo esse universo, né? E Rose, é o teu dia a dia, né? A gente está aqui com a Audiomax, aparelhos auditivos. E aí, minha linda, tudo bem? Oi, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente junto com a Kátia, né? Para poder dar um pouquinho mais de informações desse mundo que é a audição, de como funciona a comunicação nesse meio, né? Como ela pode ser vista, como ela pode ser falada, né? E também através dos gestos também, são várias as formas, né, Fabiola? Então hoje a gente está bem feliz por estar aqui e poder contribuir um pouquinho mais sobre esse assunto. Legal. Você trabalha com isso, me fala. Sim, sou Kátia Lourenço, trabalho como tradutora e intérprete de Libras principalmente. Né? Vai falando assim, então. Atuo com Deixa eu ver, eu ensino de acho tão Libras, bonito. mas com a tradução e interpretação. E é uma responsabilidade muito grande, né? Você estar no meio da situação, literalmente, né? Então, o tradutor, ele tem que ser neutro, mas ao mesmo tempo ele tem a grande responsabilidade de passar de repente essa informação do médico, essa informação do fono ou da fono para esse surdo, ou a informação desse surdo, por exemplo, o sintoma que ele está sentindo se ele chega num hospital, milimetricamente, né? Imagina traduzir o que uma pessoa está sentindo, né? Mas precisa que isso seja transmitido com clareza, com detalhes, com a riqueza de detalhes, para que esse doutor, por exemplo, compreenda o que ele está sentindo e então vá diagnosticar, enfim, avaliar aqueles sintomas. Então, é uma responsabilidade grande, mas é muito gostoso, né? Porque vocês imaginem, eu sou joinvilense, eu já falo mesmo, já falo com as mãos, então assim, ao mesmo tempo é prazeroso, né? Tanto estar em situações, às vezes em momentos de festa, de felicidade mesmo, né? Com eles, junto com eles, mas porque realmente é minha missão, assim, eu adoro falar com as mãos. Legal. Ô, Rose, você que trabalha no teu dia a dia, como é que você vê a comunicação? Eles têm essa comunicação bacana? Eles são esclarecidos? Depois que eles passam a usar o aparelho auditivo, a vida muda? Como é que é essa comunicação? Então, Fabiola, há um tempo atrás a gente escuta bastante a história deles quando Sim. eles vêm até a gente, né? Então, há pouco tempo eles se queixam bastante de que sempre tinha que ter alguém junto para, exatamente o que a Kátia falou, né, para estar transmitindo e falando para um profissional, ou nas coisas mais particulares deles, não tinham a privacidade deles, né? E hoje, com a evolução da tecnologia, eles vão ter um pouco mais de privacidade com relação a esses assuntos particulares, ir ao médico, ou então fazer uma transação comercial, um trabalho, assistir uma televisão. Então, com isso tudo, a tecnologia ajuda, né, a ter um som mais natural possível. Isso é possível também. E você acha que logo que é detectado, as pessoas querem aprender as Libras? É difícil aprender? Porque eu fico curiosa com isso, gente. Porque eu acho bonito você se expressar com as mãos, né? Mas eu fico imaginando o outro lado, né? Quer dizer, a pessoa recebe ali a notícia ou já entende, né, que vai precisar falar, se comunicar com as mãos. Como é que é esse processo de aprendizado para a comunicação livre? A Libras, a língua brasileira de sinais, ela é como um idioma, né? É uma nova língua. Então, depende de vários fatores. Inclusive, por muito tempo se acreditou até que dependia do uso ou não do aparelho auditivo, né? Então, se essa pessoa surda, ela vai usar um aparelho, vai se adaptar a ouvir, ela nunca vai ter interesse na língua de sinais.
ou se ela se adaptar com Libras, ela vai perder o interesse. Isso a gente já quebrou, sabe? Porque hoje em dia também, acho que uma tecnologia nos leva a outra, né? Sim. Então, o uso de celulares... hoje eu convivo com surdos que se comunicam comigo por língua de sinais, mas quando pegam o WhatsApp, recebe áudio. Normalmente também existem os tradutores ali, né? Transcritores, na verdade, né? Transcrevem o áudio. Mas tem muitos que colocam aqui atrás do aparelhinho, consegue perceber. Eu acho um sarro, né? Porque como é que um surdo tá ouvindo? Mas ouve sim, dependendo do aparelho, dependendo, claro, né? Do grau, direitinho, de cada pessoa. Mas é muito individual, porque a comunicação é essa riqueza toda, né? Então depende muito de como essa pessoa se identifica com a língua de sinais, depende qual foi o processo dela com essa dificuldade, porque a deficiência auditiva, ela é uma deficiência, né? Então ela é uma limitação, uma dificuldade que essa pessoa vai enfrentar. Mas se de repente ela adquiriu, já nasceu assim, ou adquiriu na infância, se torna natural, então é normal para ela que uma goteira não faça barulho, que uma trovoada é só uma luz, não é? Verdade. Então isso é natural. Faz parte. E aí, de repente, ela põe um aparelho, alguns usam só de um lado até, né? Tem toda uma característica, mas que cada um se adapta do seu jeito. Então, tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. Quando aprende na infância, aprende com facilidade, porque a coordenação motora ajuda também, né? Também então, tem isso. A coordenação motora, né? Lógico. E aí a facilidade de aprender ou não outra língua. Mas é muito relativo, sabe? Eu fui ter contato com surdos, eu tava já faz mais de 15 anos. Então, cerca de 16, 17 anos atrás, eu tive contato com a primeira surda. Claro, né? Tava ali, não tinha ainda 20 anos, tinha 17, 18 anos. Mas eu aprendi muito rápido, assim, porque foi algo muito curioso para mim. Eu fiquei muito interessada, gosto de coisas novas, gosto de aprender coisas diferentes, né? E fui me interessando por esse mundo, e em contato com eles eu aprendi muito rápido. Então já fazem 15 anos que eu trabalho profissionalmente com isso, né? Tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, tem pessoas que levam até menos, mas depende muito disso, né? Da facilidade com a língua, da coordenação, do interesse, claro, de estar com eles. E de que forma a tecnologia pode ajudar na comunicação, Rose? Olha, Fabiola, como a Kátia estava falando, existem vários tipos de surdo, né? Complementando ali. Tem aquele surdo que não quer ouvir, aquele surdo que usa os sinais, aquele surdo que usa o aparelho auditivo, outros usam o implante coclear, outros simplesmente não querem nada, né, Kátia? A gente observa isso. Então a tecnologia vai ajudar esse tipo de situação. As pessoas que não... no mercado de trabalho, né? Vai ouvir, vai poder se comunicar com as pessoas, com os colegas de trabalho, isso é muito importante. Hoje em dia um surdo adulto tem uma maior dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, por questão de os empresários, as empresas não têm esse conhecimento e às vezes o próprio preconceito mesmo. E a tecnologia vai estar ajudando a quebrar um pouco esse tabu numa entrevista, numa conversa, até mesmo ali no dia a dia, né? E até mesmo no lazer, né? A pessoa no lazer assistir uma televisão, ele pode estar ali com a família, a inclusão dentro da própria família, porque às vezes eles se isolam por não poder se comunicar, não entender, achar que as pessoas estão falando mal dele ali numa conversa. Por isso que é tão importante a comunicação, né? A gente, embora a gente às vezes só acha que a comunicação está aqui, não, gente, a comunicação está em tudo, né? Você pode se comunicar de diversas formas. Por exemplo, uma dança, ninguém fala, né? Então, esse tabu, vamos dizer assim, essa dificuldade das pessoas entenderem ou até de ter essa inclusão social, isso já passou, isso é coisa do passado, né? A tecnologia está tão a nosso favor e a gente vê que na Audiomax tem aparelhos maravilhosos que fazem realmente parte desse processo de inclusão social, porque eu acho que isso abre um leque de opções, né, para as pessoas. Tu não acha isso, Kátia? De realmente a pessoa falar assim, não, agora então tá, ok, posso fazer parte de um outro mundo, né? Não, com certeza. E na realidade o surdo ele tem esse poder, né? Porque
ele consegue caminhar, ele consegue conviver nos dois mundos, digamos assim, né? Eu nunca vou, por mais que a gente trabalhe com eles, por mais que a gente conviva com eles, se eu ouço, né, eu não sou surdo, eu não posso falar por eles, eu não sei como um surdo se sente, né? Como eu comentei, não sei como é a goteira não fazer barulho. Pra mim, quando penso em goteira, até já dá aquela agonia, né? Você pensa num barulho, inclusive, que incomoda, aquele cachorro latindo, né? Adoro os bichinhos, mas a gente sabe que o som tem uma relação, enfim, e a pessoa surda não tem a mesma relação. Ela pode ouvir, sim, né, em certo tom ali, decibéis e megahertz, ela vai perceber. Independente se for através do ouvido. Na verdade, tu falasse, Fabiola, em dança, né? O surdo, ele percebe o som de outras formas. Então, tem surdo que dança, tem surdo que... Nossa, na juventude que mesmo, canta. Que balada, a idade da balada ali, tanto todos é que a Kátia levou um grupo lá no Estrelas com Champanhe, sabia, Rose? Ela falou, eu já levei um grupo lá de surdas no Estrelas com Champanhe, porque eu acho que essa emoção, né, da vibração, né? O som vibra, né? Sim, e a percepção do som é por vibração óssea, né? Sim. Então, claro, dentro do ouvido tem os ossinhos menores do corpo humano, então a gente escuta melhor através do ouvido. Mas tu tem ossos no corpo inteiro, dependendo, né, do grau dessa vibração, aí tu vai sentir. Então, essa relação com o som, só os surdos têm. Né? Mas um surdo que de repente se adaptou, claro, como a gente comentou, né, nem sempre é escolha, mas se adaptou com o aparelho e também sabe língua de sinais, ele vive em dois mundos. E é importante isso, porque a comunicação é o que nos une, né, é o que nos conecta. Claro. Então, tu falasse na mesa com a família, por exemplo, é muito comum, principalmente em casa, né, você tá entre a família, você tá ali em volta da mesa, pais, irmãos, não tem uma família, eu duvido, que coma e não fale ao mesmo tempo. Tá falando, tá comendo, e daí tá com a boca cheia. Então, mesmo que o surdo faça uma leitura labial ali, já vai ter dificuldade. O uso da língua de sinais, daí depende, né? Então, é um momento que conecta a família, mas que muitos surdos se sentem justamente isolados, se sentem... Porque aí tu tá comendo... Esse receio, né? E muitos surdos comentam isso, sabe? Então, aí ele pergunta pra mãe, o que ele tá falando? Daí a mãe tá conversando, comendo, e ela resume, ele tá falando sobre isso. E eles se sentem muito mal com isso, porque não conseguem se conectar com a família. Ô, Rose, você tem algum aparelho que realmente faça um papel, assim, para aquele caso bem mais grave, vamos dizer assim? Uma surdez mais profunda, você diz? Eu acho que, assim, Fabiola, é um complemento, né? O aparelho auditivo com a Libras, com a leitura labial, eu acho que tudo ali é um complemento numa situação de uma perda mais severa, profunda, né? O aparelho auditivo vai ajudar, sim, vai estimular o pouco de audição que o paciente tem, mas não chega a trazer 100% da audição dele, nenhum vai trazer, né? Mas vai estar mais no estímulo. Então a gente tem tecnologia, inclusive temos uma marca que nós representamos que esse mês está lançando uma nova tecnologia para esse tipo de perda, que tem mais funções, conectividades, que era acessível somente para uma perda mais leve ou moderada, né? A severa não tinha essa opção, e hoje a gente já tem essa opção dentro dessa marca. Então a gente está tendo os treinamentos, as fonos. Qual marca que é? É a Outcom. Então é específico para esse tipo de perda, é bem interessante, e é bem isso que a gente estava comentando aqui, é essa situação de uma coisa unificar com a outra. Como a gente falou, tem vários tipos de surdos, né? Um surdo que gosta de fazer a leitura labial, outro surdo que faz a Libras, outro que faz tudo. Então é bem importante ele querer estar ali nesse meio, né? Também faz parte disso, né? A tecnologia, né, gente? A gente vê, hoje tem, assim, recursos incríveis e assim, eu admiro muito a Rose e a Audiomax, porque eles se envolvem. Se a gente seguir nas redes sociais, vocês vão entender o que eu tô falando, gente, porque vocês são muito empenhados
interessados em trazer esse universo, né, para dentro dessa comunidade, né? E não é assim uma simples venda de um aparelho auditivo, né? A Audiomax, você vende um aparelho auditivo, você não precisa pagar o retorno, a vida inteira você vai ter disponível um atendimento que não tem preço, não é cobrado, sabe? Então, assim, a gente vê que vocês têm essa conexão com a comunidade. Gente, isso é muito legal, por isso que eu gosto de te trazer, e eu fiz até questão de trazer a Kátia também, porque a comunicação é tão importante, né? E se a gente pode possibilitar e mostrar, né, para essa comunidade que realmente existem outras opções e que você pode sim fazer diferente e se comunicar de uma forma muito melhor, por que não? Esse é nosso papel. Né? Nós temos também, Fabíola, uma situação agora que a questão das máscaras, né? Que eles gostam muito de fazer a leitura labial. Nós temos também uma tecnologia em que a nossa fonoaudióloga pode estar programando para esse tipo de situação. Por exemplo, eu vou sair e vou estar interagindo com pessoas que vão usar máscaras e eu não vou conseguir fazer essa leitura labial. Então tem um programa específico para quando ele sair, ele poder usar com o uso da máscara. É bem legal, é bem diferenciado. Olha a tecnologia, olha que legal. Sabia disso, Kátia? Não, isso não Então é bem interessante, sabe? A pessoa que é usuária, né? Ter essa opção também, porque é uma dificuldade hoje com essa situação da máscara para quem... Sim, né, e ela vai durar um tempinho ainda, né? Vai durar um tempinho, vai ficar bastante, então é importante. É importante. Mas que legal, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa. Kátia, foi um prazer te receber, ainda mais sabendo que ela é estrelinha, daí é tudo bom. Melhor ainda, né? A gente está programando, aí não vemos a hora de liberar isso aí pra gente fazer uma festa ao ar livre, que era a próxima festa vai ser ao ar livre. E realmente te dizer, Rose, que o teu comprometimento, da tua equipe, as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos que atuam lá na Audiomax são pessoas incríveis. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque minha mãe usa um aparelho auditivo de lá, e se eu tiver que usar vai ser de lá também. Eu preciso, a gente já sabe, eu tô adiando aquela coisa toda, né? Uma hora ela vai. Mas eu faço, como é que é? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço. Isso. Porque, gente, quando a gente faz o exame de audiometria, você entende que eu acho que, na verdade, se todo mundo fizer esse exame de audiometria uma vez por ano, como manda o figurino, né? Aí todo mundo vai descobrir aí que as coisas vão se perdendo no meio do caminho. Principalmente essa juventude com fones de ouvido. A gente já falou sobre isso, e isso é um perigo. Então, fica ligado e faz sua audiometria, que todo mundo que chegar lá na Audiomax e falar assim, eu vim fazer o meu exame de audiometria, é absolutamente bem-vindo, gratuitamente. Isso Fala aí. de boca cheia. Obrigada, minhas lindas. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, Fabíola. Obrigada.